E a próxima aula começa agora. Tá achando o quê? Que era semana que vem? Claro que não, né? Então, olha só. Nosso conteúdo agora vai continuar na parte de propagação do calor, só que a gente vai dar ênfase à parte da lei de Fourier. Lembra que eu falei que a gente ia falar na próxima aula? Então, é exatamente isso. Essa lei de Fourier relaciona um fluxo de calor na unidade do tempo. E aí a gente precisa pensar que quando existe esse fluxo de energia, existe um fluxo através, por exemplo, de uma área que está atravessando um determinado material. Esse material tem uma determinada espessura. E aí a gente precisa verificar que esse fluxo de calor, que é dado pela letra φ, é dado pela quantidade de calor que passa na unidade do tempo, tá bom? Então a gente pode pensar nisso aqui. Agora, esse fluxo também, ele tem uma relação com o material que é feito aquele determinado objeto que está sendo atravessado, a espessura, como eu falei, depende do material, né, como a gente já havia falado. Então, assim, a gente só precisa ficar ligado que quanto maior for a área, né, que vai atravessar esse determinado fluxo, maior vai ser o fluxo, que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais área você tiver, maior vai ser o valor do fluxo. Então, essa área tem que ser algo de maneira diretamente proporcional, tá bom? Outra coisa também importante é que só vai haver fluxo de energia quando você tiver uma diferença de temperatura. E quanto maior for essa diferença de temperatura, também vai ser maior o fluxo, tá bom? Outra coisa também importante de destacar é que se aqui eu tiver uma parede, por exemplo, que é feita de tijolo, e depois eu tenho uma parede que ela é feita toda de vidro, por mais que elas possam ter, por exemplo, áreas iguais, espessuras iguais, como são materiais diferentes, então você vai ter fluxos diferentes também. Então isso vai depender de um valor que é chamado condutividade térmica, que tem a ver com o material que é feito aquela determinada parede, por exemplo, que está sendo atravessada. Agora, também vai depender, sabe de quê? De uma espessura. Só que você precisa observar que quanto mais espesso for essa determinada parede, mais espessa, você vai ter menos fluxo. Já reparou a porta, não sei se vocês moram em prédio, mas já reparou aquela porta que tem de separar, né, a parte do corredor da escada de incêndio, né? Se o pessoal tiver que descer por ali, é uma porta que tem uma espessura muito grande. E por que tem essa espessura? Porque o fluxo ele acaba sendo reduzido. Então repara que esse fluxo depende diretamente da condutividade, da área que está sendo atravessada e da variação de temperatura entre um lado e o outro lado, tá bom? E também depende da espessura, só que de maneira inversamente proporcional. Se por acaso esse fluxo estivesse passando por uma barra, aí a equação é a mesma, tá bom? É a mesma lei de Fourier, só que ao invés de a gente usar a espessura, né, que teria para essa parede, a gente estaria utilizando o tamanho que tem essa barra, tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo mais uma vez. Dedique-se em casa, tá bom? Não deixe de estudar, faça os exercícios aí do seu material didático, ouse e transforme o mundo através da educação, tá bom? Um beijo para você, tchau, tchau!